Olá, eu sou Zé Renato, estou aqui hoje para fazer a gravação dessa videoaula que ela é parte de um edital do Governo do Estado de São Paulo, do PROAC Direto 39, que propunha que a gente fizesse um conteúdo de uma aula para a gente conversar com vocês. Eu sou Zé Renato, sou um homem branco, tenho cabelo grisalho, estou com um pouco de barba meio mal feita, uso óculos. Estou vestindo uma camisa verde e atrás de mim tem um telão branco. A gente está aqui hoje para conversar um pouco daquilo que eu faço. Eu sou produtor cultural, né? Um dos aspectos da produção cultural é esse universo dos editais e é um pouco sobre isso que a gente vai conversar. Nos últimos anos, a gente, através de grupos, de muita coisa que aconteceu, de muita mobilização, muito grupo de WhatsApp, com a pandemia, com as questões da Lei Aldir Blanc, tudo que a gente pôde atuar, a gente teve uma percepção que é gravíssima, no meu ponto de vista, que diz respeito ao quanto os editais não são acessíveis. A gente tem uma impressão de que o edital, enquanto ferramenta pública de distribuição de um recurso a partir das regras estabelecidas nas leis de licitação ou no marco regulatório das organizações sociais, que ele teria uma característica universalizante, né? Que ele seria algo que daria acesso a todo mundo. E o que a gente percebeu nesses anos é que não é bem assim, né? Não é bem assim, tanto pelo acesso à informação, de ficar sabendo que o edital existe, quanto a entender o que o edital está falando, quanto a conseguir participar de tudo que ele pede com todas as coisas que ele pede. E por isso que veio essa ideia de fazer esse conteúdo que eu chamei de Desvendando os Editais Públicos de Cultura. Então é meio um passo a passo de tudo que acontece, dos elementos constitutivos de um edital público que, por seguir algumas normas gerais que valem para todo tipo de repasse de dinheiro público em qualquer área, tem algumas coisas que são muito parecidas e muito comuns a elas todas. Então, a partir disso, de tirar alguns extratos, né, alguns tópicos, alguns elementos estruturais que podem servir para qualquer um, é que eu organizei o conteúdo desse encontro que a gente vai fazer aqui hoje. Agradeço muito todo mundo que vem aqui assistir, seja em que lugar for, em que plataforma for que isso aconteça. Agradeço demais pelo interesse e espero que isso possa ser útil para as pessoas que vierem acessá-lo, né? Então, vamos lá. Na cultura, a gente tem que os editais, eles sempre vão trazer algumas estruturas básicas que em todos eles vai acontecer. Então, primeiro elemento que ele coloca para a gente, né, é uma apresentação daquilo a que o edital se propõe. Se ele é um edital de criação, se ele é um edital de circulação, se ele é um edital de pesquisa, se ele é um edital que mistura isso tudo, se ele quer que você faça algo a partir de um trabalho já realizado e que você vai fazer uma difusão, se ele quer que você faça algo inédito. Então, o primeiro elemento que ele vai te trazer é isso: qual é o objeto do seu edital. Daí, logo em seguida, ele vai trazer para você quais são os valores que estão em jogo e qual é o limite que você pode pedir, ou se não tem limite, né? Então você vai ter ali o quanto de recurso aquele edital como um todo vai aplicar no elemento cultural nesse momento e que teto, que valores você pode pedir para o teu projeto. Isso já te dá uma primeira informação quando você quer participar, que é você entender se aquele teu projeto cabe ou não cabe nesse edital, né? Se você vai conseguir fazer aquilo que você está pensando dentro daquilo, dentro desse valor que é disponibilizado, ou se você tem que adaptar o teu projeto. Então, um dos elementos primeiros que eu acho que é bem importante a gente ter noção quando vai participar de um edital é quanto custa o nosso projeto. Se a gente tiver uma noção do quanto ele custa, independente do edital existir ou não, qual seria uma condição ideal para ele existir, a gente pode ter uma noção de se ele cabe ou não nesse lugar, né? Daí ele vai te trazer logo na sequência, em geral, algumas definições.
E cada vez mais isso tem sido especificado porque tem tido muito questionamento de quem pode participar, de como participar e etc. Então os editais têm trazido uma questão que são as definições de parâmetros mínimos deles para a participação, que diz respeito a qual é o objeto do seu projeto, qual é o prazo que você tem para desenvolver, qual é o formato que você tem que desenvolver o seu projeto, qual é a contrapartida que ele tem que apresentar. Então ele vai te dizer, você pode trabalhar por 1 ano, você pode trabalhar por 8 meses, você pode trabalhar por 18 meses, né? Ele vai te dizer, você tem que fazer a criação de um espetáculo inédito, ou este edital é apenas para obras já apresentadas algumas vezes, né? Então tem uma parte das definições. Quem é que pode participar desse edital? Esse edital é só para pessoa física? Ele é só para pessoa jurídica? Pode MEI? Não pode MEI? Todas essas informações vão estar ali nessa apresentação que ele vai te fazer, né? Com isso, com essa primeira parte que você lê, você já entende se você consegue estar ali ou não. Esse, de certa forma, é um primeiro bloco de informações que a gente tem, né? É um primeiro nível de informação que diz a respeito do a que se presta aquele edital, ao que ele se propõe a atender. Daí a gente vai para um segundo bloco, que é o como você faz para participar, que são as condições de inscrição, né? Então, para participar de um edital público, você precisa mandar um projeto, dentro disso que a gente está discutindo aqui, né? Então, ele vai te dizer, nesse momento, qual é a forma desse edital, qual é o prazo que você tem para se inscrever. Os editais públicos, em geral, eles têm uma normativa de entre 30 e 45 dias de prazo para inscrição, a partir do momento em que ele é publicado no Diário Oficial, e ele te diz o que ele quer que você dê de informação para ele, para você participar. Então ele te traz um roteiro. Todo edital, em geral, ele te traz um roteiro do como apresentar o teu projeto. Que aí são aquele modelo já clássico, né? Basicamente é aquele modelo clássico que a gente já vê e já está muito acostumado, que ele te pede, pode mudar o nome, pode agrupar coisas, pode tirar algumas delas, mas em geral tem algumas coisas muito premissas básicas que de alguma maneira ele vai te perguntar, que é uma apresentação, um objetivo, uma justificativa, um público-alvo, como você vai divulgar, qual é o seu cronograma de trabalho, quanto o seu projeto custa, o seu orçamento, qual é a contrapartida que você vai realizar, quem está fazendo esse projeto, qual é a sua ficha técnica e o currículo das pessoas. Em geral, essas são informações básicas, comuns, quase todos eles te pedem de alguma maneira. E aqui eu tenho uma indicação que eu acho muito importante, que é a experiência de ler muito projeto me faz pensar muito nisso, que é a questão. Lembre-se, sempre parta de um princípio de que essas pessoas que vão ler esse teu conteúdo, que vão compor a comissão que vai avaliar esses projetos do qual você está concorrendo, não te conhecem. Pensa que eles não te conhecem. Pensa que são pessoas que sejam da área, né? É sempre melhor a gente ter uma avaliação por pares, né? Eu prefiro que o meu edital de dança seja analisado por pessoas de dança ou de teatro por pessoas de teatro, de cultura popular por pessoas de cultura popular e etc., né? Para serem pessoas com domínio da matéria e poderem fazer uma análise profunda. Mas vamos pensar que são pessoas que não me conhecem. Então, eu tenho que, de alguma maneira, construir uma narrativa na apresentação que eu estou fazendo de uma maneira que ele entenda. Então, pensa que é uma maneira que uma pessoa que, ao ouvir o meu nome, ou o nome da companhia que eu trabalho, ou do lugar de onde eu falo, ele não sabe exatamente quem eu sou. Então, o quanto eu consigo ser didático, o quanto eu consigo ser
construir uma narrativa de entendimento sem muitos saltos, sem devaneio, para que a pessoa consiga entender do que eu estou falando. Ela não me conhece por princípio, né? Então, se a gente conseguir pensar que o nosso leitor tem essa característica e escrever para esse leitor, eu acho que a gente consegue formular um projeto com uma possibilidade de leitura bastante razoável por parte da comissão, em que eles vão conseguir se interessar por aquilo que eles estão lendo. Porque eu não trago algo que parte de pressupostos ou de premissas que eles já conheçam, né? Além disso, que diz respeito especificamente ao projeto, ele também te traz quais documentos você precisa apresentar para poder se inscrever, né? Então, para participar desse edital, na hora que eu estou mandando, ele já me pede, em geral, algumas coisas, né? Se é pessoa jurídica, um CNPJ, um comprovante de endereço, um estatuto, um contrato social, alguma coisa nesse sentido. Se é pessoa física, ele me pede RG, CPF, um comprovante de endereço. Em geral, eles pedem esses elementos mínimos de inscrição, né, de documentos. E também algo bastante comum e que particularmente eu acho bastante razoável, de certa maneira, que é a declaração de concordância, né, a declaração de anuência dos participantes da ficha técnica de que eles concordam em estar nesse projeto. Por que isso parece, às vezes, ser apurrinhação, às vezes parece ser... dá trabalho demais para participar, mas tem uma coisa muito importante e, juro para vocês, aconteceu mais de uma vez, né? Eu indico o nome de fulana ou cicrano no meu projeto, sem falar com ele, eu tenho o currículo dele, eu não falo para ele porque não deu tempo, ou é alguém que eu quero que participe e ainda não deu para eu falar com ele, com essa pessoa, e eu boto no meu projeto sem ele nem estar sabendo, e de repente ele não quer participar e o projeto ganha. E ele tem uma função importante no projeto. Ou, outra coisa que também já aconteceu, essa pessoa que eu não avisei e eu pus no nome do meu projeto, é convidada pelo poder público para fazer parte da comissão julgadora. E aí, quando esse elemento, essa pessoa faz parte da comissão julgadora, ela não pode fazer parte de nenhum projeto. Então, as pessoas que eu estou indicando como participantes do projeto, é bom que no mínimo elas saibam que eu estou considerando elas no projeto que eu estou fazendo, né? Então, esse é um elemento que eu acho que é burocracia, tem a chatice da burocracia, mas ele tem uma importância, né? Ele garante que a pessoa, todo mundo que eu estou citando como envolvido, está sabendo que o projeto está sendo mandado, né? Aqui a gente fecha um segundo bloco, né? Então, o primeiro era a apresentação do projeto e esse segundo que é como participar dele. Daí, a gente agora segue para uma outra parte que o edital também conta para a gente. E essa é uma das coisas importantes. Fiquem atentos. O edital sempre conta tudo para a gente. É da norma do edital, ele precisa fazer isso, né? Então, aí ele vai contar para a gente nesse próximo bloco de informações, ele vai falar para a gente do processo de análise. Então ele diz para a gente, esse projeto que você escreveu e está mandando aqui, vai ser mandado para uma comissão que vai olhar para todos os trocentos projetos, né? Cada vez mais a concorrência é absurda. Eles vão olhar para os trocentos projetos a partir de algumas bases. Tem algumas regrinhas básicas, algumas mais objetivas, outras mais subjetivas, né? Mas tem alguma base ali que você tem noção daquilo que aquele edital considera importante naquele contexto, né? Então, ele traz para você: a comissão será formada e vai analisar os projetos a partir de clareza e consistência do projeto, vale X pontos, né? Propostas de contrapartida, vale X pontos, currículo histórico de realização dos envolvidos, vale X pontos. Então ele te dá algumas informações, 4, 5, 6 critérios em geral,
em que alguns são mais concretos e objetivos. Por exemplo, qualidade de projeto é um negócio que é bastante subjetivo, né? A gente tem que lembrar que do outro lado ali, aquelas pessoas, nossos pares, que vão fazer a análise dos projetos, são pessoas. Têm sentimentos, têm afetos, são mais ou menos afetados por tal ou qual coisa. Então, assim, um mesmo projeto avaliado por uma comissão ou por outra pode ter um resultado diferente. Mas o que a gente entende quando a gente forma uma comissão múltipla é a busca por consensos em relação aos projetos apresentados neste momento, neste contexto social, neste momento histórico da cidade, do país ou do estado em que ele se aplica, e como esses conteúdos que a gente está propondo dialogam com essas coisas. A gente tem uma relação, né, do edital com o momento que a gente está vivendo. Isso não tem como ser diferente, né? Então, o edital em si, ele não é algo absolutamente concreto e objetivo, né? Ele tem um conteúdo também de subjetividade na hora de sua análise. Então, o edital conta para a gente mais ou menos como são esses processos de análise, fala da duração, do tempo que isso vai levar para acontecer, conta para a gente também, em caso de você ganhar o projeto, em caso de você ganhar o edital e vai realizar o teu projeto, o que é que você tem que continuar em diálogo com aquela ente do poder público que está te financiando? Porque quando a gente ganha um edital e ganha X mil reais, não é pega esse dinheiro e vai lá fazer o teu projeto e tchau. Em tese, e isso bem feito seria muito interessante, em tese se propõe que haja uma parceria entre nós, que propomos um projeto, e o poder público em questão. Ou seja, existe um diálogo, não só nesse momento em que eu mando o projeto ou quando eles analisam as minhas contas, mas no próprio desenvolvimento do projeto. Seria incrível a gente ter diálogos nesses momentos também, né? Então, o edital também te conta como você vai precisar comprovar, demonstrar, apresentar para esse ente que te financiou o que você está realizando suas atividades. Então ele vai falar se tem relatório ou não tem relatório, se tem relatório, o que é que precisa ser considerado. Em geral, ele traz os elementos que o relatório precisa ter. Ele te fala de vídeo, de foto, de registro, fala de lista de inscrição, no caso do teu projeto, ter oficinas, fala de como você fazer o registro, para onde tem que mandar, fala para você o que é que você precisa considerar para fazer a divulgação, se precisa considerar a logomarca, se tem alguma frase que precisa ser colocada. Nesse momento que a gente está vivendo, que é o momento da internet, muito, né? A internet, as redes sociais e tais, tem se usado muito a questão das hashtags, né? Dos arrobas e das hashtags. Então, muitas vezes o poder público pede para você marcar, hashtaguear, né? Pôr uma hashtag de alguma... do nome do edital, do nome do governo, de alguma maneira, né? Que também é uma forma de você ir dialogando e colocando essas coisas em relação. Então, o edital coloca essas coisas para a gente, né? E ele também traz uma outra coisa para a gente nesse momento em que a gente está fazendo a inscrição, que são os canais de dúvida e comunicação com o poder público. Então, eu estou lendo o meu edital, né? Leio. Não entendi o que ele está dizendo, não entendi bem, não entendi se isso significa A ou significa B, né? Em geral, os editais, eles têm um canal ou de telefone, ou de e-mail, ou um site tira dúvidas, ou um canal de WhatsApp. Até teve momentos em que a gente teve canais de WhatsApp, em que você manda ali uma questão. O edital, quando fala isso aqui, ele está se referindo a quê? A quantidade ou ao número de coisas que eu tenho que realizar em termos de pessoas envolvidas? Não entendi bem, né? Então, se colocar ali sua dúvida durante o prazo de inscrição. Por isso, também tem algo muito importante que, em geral, a gente não consegue, mas na medida do possível é bom a gente tentar fazer isso, que é não deixar para fazer as coisas na última hora, né?
Então, assim, a gente sabe, a gente tem um volume, um ritmo de vida muito intenso e a gente fica, às vezes, o edital abre, a gente está ali elaborando as ideias, negociando com as pessoas, convidando gente para discutir o projeto com a gente, acaba indo para a escritura dele mesmo nos últimos dias e, às vezes, aparece uma dúvida dessa e não dá mais tempo de tirar essa dúvida, né? Então, tem esse canal, mas a gente tem que entender como a gente trabalha com um tempo para isso poder ser utilizado, né? E o cronograma, né? O edital também traz qual é o cronograma do edital. Por quê? Porque um edital, a sua realização completa, desde o momento em que abre o edital até você efetivamente receber o recurso, em geral, atualmente, no momento que a gente está vivendo, com as burocracias que têm sido envolvidas, em geral está demorando quase 6 meses. Quase todos eles. Então, quando eu estou mandando um edital agora, por exemplo, digamos, eu estou, por exemplo, em julho de um determinado ano e abri um edital, eu tenho que ter nitidez em mim, para o meu projeto, com as pessoas que eu convido para participar dele, que provavelmente é um edital que a gente vai realizar no começo do próximo ano. Então, quando eu falo com uma pessoa que a gente vai realizar um edital, convido alguém para ser intérprete, convido alguém para gravar, convido de combinar com uma comunidade de fazer um documentário sobre alguma coisa de um lugar específico, eu preciso considerar com essas pessoas que, por exemplo, se eu estou em julho, a gente vai fazer esse negócio em fevereiro, março, abril do próximo ano. Porque os prazos, os tempos para que isso aconteça, demandam algumas coisas além do tempo da nossa escritura e participação. Então, em geral, tem esses 45 dias de inscrição, daí isso vai para uma primeira lista dos inscritos, daí isso vai para a comissão que vai fazer a análise, e a comissão que vai fazer a análise, em geral, também tem de 30 a 45 dias para analisar os projetos, então já estou falando de 3 meses, de quando ele abre até a análise. Daí se publicam o primeiro resultado, os desclassificados, os não classificados, ou você por alguma discordância do resultado onde você ficou, você pode pedir recurso para que determinado aspecto seja reavaliado, seja reconsiderado. Isso vai para recurso, tem um prazo para ter análise disso, aí tem a publicação final. Depois da publicação final do resultado, é que aqueles que serão os contemplados recebem o pedido dos documentos para o contrato. Daí envia os documentos, faz o contrato, assina o contrato, daí isso vai para a contabilidade e entra em processo de pagamento. Então, esse arco de ações inteiros que precisam acontecer, isso demora cerca de 6 meses atualmente, né? Então, isso tem que estar no nosso planejamento quando a gente vai organizar o nosso projeto e combinar com as pessoas quando ele vai ser feito. Então, esse é um terceiro bloco. O próximo, ele diz para a gente como a gente faz para realizar o projeto. Então, ele conta para a gente de como a gente vai fazer, que elementos, em que prazos, como e de que forma a gente entrega para o ente que a gente está em relação os nossos elementos de comprovação do projeto. O teu relatório tem que ser entregue 1, 2, 3 vezes, tem editais que pedem até 3 relatórios. Qual é o modelo de prestação de contas que você tem que fazer? Se a sua prestação de contas é só descritiva do projeto, né? É a prestação de contas física, eu comprovar que eu fiz aquele objeto, o meu livro, os quadros da minha obra de artes visuais,
a realização da festa que eu me propus a fazer, a gravação do disco, o espetáculo, o que quer que seja daquilo que você se propôs a fazer. Então, é isso que eu tenho que comprovar a realização a partir daqueles elementos que ele deu para a gente, né? Fotos, vídeos, comprovações, listas, etc. E se eu também preciso fazer a prestação de contas financeira do projeto. Se eu tenho que fazer uma tabela de Excel com os dados todos e apresentar para eles. Em toda maneira, dicas primária sobre essa questão financeira é: faça teus movimentos financeiros sempre a partir da conta do projeto, pague as coisas com nota fiscal, com recibos válidos, no caso de aceitarem alguns recibos, certifiquem-se de que elementos e que instrumentos de prestação de contas são aceitos. Todos os editais, eles aceitam aqueles cupons térmicos que saem, por exemplo, de supermercado ou de gasolina, qualquer coisa assim. Só que aquilo apaga com o tempo. E a gente tem uma obrigação que está ali descrita no edital, que é guardar por pelo menos 5 anos esses elementos, porque em qualquer momento o Tribunal de Contas pode vir te perguntar. Então minha dica é: escaneia e guarda na nuvem tudo. Faça a sua planilha, escaneia os seus documentos e guarda isso numa nuvem, num HD, num drive, de alguma maneira, para você, se daqui a 5 anos te perguntarem qual foi a nota que você pagou tal coisa, você tem uma pasta ali para você procurar. Isso acontece, tá? Isso às vezes acontece. E aí, por último, o edital também traz para você quais são os elementos, quais são as penalidades, não tem outro termo para falar, né? Quais são as consequências no caso de você não cumprir com esses elementos todos que eu coloquei aqui, né? E o que te acontece, você ficar impedido de contratação por tanto tempo, se tem que devolver recurso ou não tem que devolver recurso e coisas desse tipo, né? E, em geral, uma última parte que eles trazem ali são os modelos de anexos, os documentos dos anexos que eles te trazem. Documento do anexo de participação das pessoas, um instrumento de inscrição, um anexo de inscrição, um modelo de planilha que ele quer que você siga, e em geral também, cada vez mais eu vejo isso também, ele traz até propriamente o contrato que você vai assinar. Ele está ali, o modelo do contrato ele está ali. Então, o mais importante, talvez, assim, a grande dica para a gente finalizar esse vídeo, que é o que gerou, inclusive, o que me mobilizou a gravar esse conteúdo, é dizer: leia o edital integralmente quando você for participar de um edital público. Ele te traz todas as informações da relação que você vai estabelecer com esse ente público. E aí a gente fica num lugar que, se não ler, depois a gente não tem o argumento de dizer que não sabia. É complicado, né? Então, lê o edital integralmente, que em geral vai trazer isso tudo que eu contei aqui para vocês. Ele dá para a gente uma guia daquilo que a gente tem que ter cuidado na realização do nosso projeto. Bom, é isso. Estou fechando aqui o vídeo. Agradecer demais quem vier a ver esse vídeo, convidar vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, isso vai estar nas plataformas, num canal nosso. E deixa suas dúvidas, deixa teu comentário, passa para quem você quiser e a gente está aí à disposição para a gente continuar trocando essa ideia, tá bom? Muito obrigado e até daqui a pouco, até breve. Valeu!